boa noite para todo mundo. Estamos mais uma vez aqui reunidos, né, para conversar um pouquinho sobre a questão de transportes, logística e mobilidade urbana no nosso país. Hoje, especificamente, vamos conversar sobre a logística portuária de São Paulo. Já tivemos a oportunidade de conversar aqui sobre a logística portuária da Bahia, hoje estamos conversando sobre a de São Paulo, né? E para falar um pouquinho da logística portuária de São Paulo, nós convidamos o Fabrício Pierdomênico, perdão, que é um economista, ele é consultor portuário, né? E ele foi secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério de Portos e Aeroportos, nesse governo Lula 3. E assim como ele também trabalhou no governo Lula 1 e Lula 2. Fabrício, é um prazer ter tu aqui conosco e eu gostaria de passar a palavra para ti, tu fique bem à vontade para te expor para a gente. Em geral, a gente, no final da tua apresentação, a gente faz, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, faz, e aí a gente faz a pergunta e tu responde, e assim sucessivamente, tá? Tá bom. A Bom, palavra está contigo. primeiro agradecer o convite. É uma honra estar aqui discutindo com o setorial do PT, de transporte, mobilidade urbana, né? E como você bem disse, eu tive a honra de participar. Eu estou há 21 anos no setor portuário. Então, nesses 21 anos, já tive cargos no governo federal. Lula 1, fui diretor do Porto de Santos. Lula 2, fui secretário nacional de planejamento do Ministério de Portos. E agora, no Lula 3, tive a honra de ficar 9 meses à frente da Secretaria Nacional de Portos e Transporte Aquaviários. Tem uma empresa de consultoria, nós trabalhamos com porto, nosso foco é o setor portuário. Nosso cliente é o empresário que faz o investimento no setor portuário. Então, eu conheço os dois lados da moeda. Eu conheço as dores do setor público, as dores da iniciativa privada e uma relação muito próxima com os trabalhadores que eu sempre tive, né? E o Guterra, que é meu amigo, é, eu falava para ele que quando eu fui secretário, eu ia dar um crachá para ele. Ele todo dia assim e outro também estava lá falando comigo. Mas era esse o espírito mesmo, era de receber e ter a oportunidade de conversar. Hoje vou fazer duas apresentações. Numa primeira apresentação, eu queria um pouco, talvez vocês já conheçam, mas só para a gente contextualizar, como que é o sistema portuário brasileiro, os modelos de gestão portuário. Aí vale para o país inteiro. E depois a gente vai olhar o Porto de Santos, tá? Aí eu peguei emprestado do pessoal aqui do Porto uma apresentação bem curta, mas que está cheio de dados, e aí eu creio que no debate a gente pode esclarecer algumas coisas. O sistema portuário brasileiro, eu divido ele em dois grandes modelos que vêm desde da década de 90 e em 2013, no governo Dilma, isso foi ratificado, e foi até melhorado. Nós temos dois modelos distintos, um modelo que a gente chama de porto público e um modelo que eu vou chamar de porto privado. Esses dois modelos criam um grande ecossistema que acabam se completando, né? Esse ecossistema conseguiu produzir um crescimento contínuo na movimentação de carga no país inteiro. É. No último ano, que é esse aqui, nós chegamos a 1,3 bilhões de toneladas movimentado pelos portos brasileiros, tanto os portos públicos quanto os portos privados. Só que cada um tem um papel diferente. É. O porto público, eu sempre falo que o porto público ele tem um caráter estratégico. É com ele que a política pública pode contar para fazer melhorias, para fazer incentivos, para fomentar o desenvolvimento. É lá do porto público, ele tem esse caráter. Por isso que a primeira coisa que nós fizemos
quando assumimos a Secretaria Nacional de Portos, junto com o ministro Márcio França, foi de descartar qualquer movimento de privatização dos portos públicos. E a gente teve no governo passado a privatização do Porto de Vitória, que hoje é o porto, que era um porto público e está sob concessão para iniciativa privada. E a gente entendeu e a gente entende de que o porto público ele precisa existir, ele pode e deve conviver com os portos privados, e criar esse ecossistema importante, porque o porto privado, a lógica é a lógica do acionista, a lógica de ganhar dinheiro, de produzir margem, de produzir resultado. Mas ele é importante porque, ao mesmo tempo que ele faz isso, o país ganha oferta de infraestrutura portuária. Do outro lado, você tem o porto público que ele é estratégico para nós. Eu sempre dou um exemplo de como o porto público é importante, um exemplo aqui de Santos. Né? Aqui em Santos, nós somos considerados o maior exportador de laranja do mundo, de suco de laranja do mundo. O Porto de Santos é o maior fornecedor de suco de laranja para Europa, Ásia, Estados Unidos. O nosso suco de laranja chega lá. O Porto de Santos, o complexo do Porto de Santos movimentou o ano passado 173 milhões de toneladas. Porém, um dos terminais que movimenta suco de laranja, que é a Citrosuco, que é a nossa cliente, inclusive, é, ela ocupa um berço inteiro, ela ocupa uma área importante do porto, mas ela movimenta 1,5 milhão de toneladas ano, mais ou menos 1,5 milhão de toneladas ano. Ou seja, do ponto de vista do negócio portuário, ele é ruim, porque ele movimenta 1,5 milhão num universo de 173 milhões de toneladas. É 1,5 sobre 173. Então, ele é uma pequena fração da movimentação, mas ele tem uma cadeia produtiva atrás dela, do suco, que tem uma indústria que emprega, que tem uma agricultura que emprega, que tem transporte que emprega. Você tem uma cadeia produtiva fora do porto que interessa para a sociedade, que interessa para o desenvolvimento econômico, certo? Se o porto fosse privado, provavelmente esse suco de laranja não teria espaço lá, porque é muito mais rentável colocar uma mercadoria como a soja, que movimenta 6, 7 milhões de toneladas por berço, colocar um terminal de contêiner que tem alto valor agregado. Só que a política pública determinou que aquele terminal fosse de suco de laranja justamente para fomentar o desenvolvimento no interior de São Paulo, no interior, na agricultura, na indústria, né? E na elaboração de uma laranja consegue a indústria consegue extrair 7, 8 produtos diferentes de uma única laranja. Então tudo isso está lá atrás e é por isso que o porto público é importante, porque nem sempre a atividade portuária ela vai dar o lucro que desejado no porto, mas ela tem uma função estruturante na economia fora do porto. E aí, dito isso, né, é, é, quando a gente olha esses portos privados, e aqui tem uma tabelinha dos principais portos, é, é possível identificar que eles representam uma cadeia verticalizada da economia. Esses dois primeiros aqui, o terminal marítimo de Ponta da Madeira e o terminal de Tubarão, que são os campeões de movimentação, os dois são da Vale. Então, eles movimentam muita quantidade de minério de ferro. Então, é peso, é tonelagem. Baixo valor agregado, porque é uma commodity, mas altamente é, volumoso.
Então, quando a gente pensa nos portos privados, o que a gente vai ter uma surpresa. 65% da carga em tonelagem é movimentado dentro dos portos privados. O restante em porto público. Quando a gente olha a tonelagem, né? Você vê que aqui, quando eu coloco esse número aqui ele representa o porto público e não o complexo portuário, porque eu estou separando aqui é, o que é porto público, que é porto privado. Quando a gente olha o ranking de movimentação por tonelagem dos portos públicos, né? Nós temos Santos aí liderando isso aí, a base é 2023. Então, Santos lidera com 135 milhões de toneladas. O complexo do Santista movimentou 173 milhões, mas aí eu tenho dentro do complexo vários terminais que são privados, que são esses portos privados que eu falei. Tecnicamente, porto privado é o terminal de uso privado, é o TUP, tá? Mas para quem não é da área portuária, é mais fácil identificar como porto privado. Então, do ponto de vista de tonelagem, essa representatividade. Santos tem uma representatividade bem importante, mas perde para Tubarão, perde para Ponta da Madeira, se a gente olhar só a tonelagem. É interessante que quando a gente sai da tonelagem e olha para a balança comercial e olha para a movimentação em dólares, né? Quanto cada porto movimenta em dólar, aí quem lidera isso são os portos públicos. É. Eles acabam liderando esse valor, porque como são portos estratégicos, eles acabam movimentando cargas de alto valor agregado. Então, tanto na exportação como na importação. Você vê que o Porto de Santos é responsável por 29% da balança comercial brasileira na exportação e 28% na importação. Ou seja, de cada 100 dólares que o Brasil importa ou exporta, 30 dólares passam pelo Porto de Santos, mais ou menos. Então, você vê como ele é estratégico, o Porto Público, porque ele não movimenta quantidade, ele movimenta qualidade. E o Brasil, gente, não pode se queixar da falta de portos. Nós temos vários portos no Brasil. Aqui são 37 portos públicos que eu distribuí ao longo da costa brasileira e um pouco aqui no interior. Temos aqui Manaus e Porto Velho, né? É, que são portos públicos, mas que Porto Velho é muito mais um, um terminal de passagem e o de Manaus não. Os portos que estão lá o porto que está lá em Manaus, ele é um porto de carga e de passageiros. Então a costa brasileira praticamente toda ela tem todo estado que tem acesso ao mar tem um porto. A exceção é Piauí, que está sendo corrigido agora pelo nosso governador que está lá. Já inaugurou uma parte do porto que lá em Piauí. E logo, logo nós teremos mais um porto aí para somar aos portos públicos. Então, de quantidade de portos, não temos problema não, estamos bem abastecidos. É. Agora, evidentemente que a gente sempre tem que olhar a parte do investimento. E aí vai uma outra característica do setor portuário. O setor portuário, os portos privados é a iniciativa privada que toca, 100%, está fora da poligonal do porto público, mas concorre com o porto público, está tudo certo. É, o que e o porto público, a operação portuária, ou seja, colocar carga no navio e tirar carga do navio, ela está na mão também do privado, por meio de arrendamentos de áreas portuárias para iniciativa privada. São arrendamentos em que o arrendatário assume um contrato com o Porto e a União.
ele vai explorar aquela área, em troca ele vai pagar um valor fixo, um valor variável e todas as tarifas que o porto tem. Então ele remunera esse ativo ao porto. E o investimento é dele, então é um investimento privado, faz parte da equação econômica financeira do arrendamento e ele é o responsável por esse investimento. Aqui, só para ter uma ideia, aqui nós temos 37 portos públicos, ok? É, terminal de uso privado, o que eu estou chamando de portos privados, entre TUP, que são terminais mais de longo curso, alguns não nem tanto de longo curso, outros são de, 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 de cabotagem, né? Você tem 217 contratos ativos, as ETCs, que são as estações de transbordo de carga, são 46, e IPT, que é instalação para turismo, 37. Ou seja, temos 300 contratos de adesão com a iniciativa privada para fazer a exploração privada do setor portuário. Né? E, ao mesmo tempo, temos 37 portos públicos. Ou seja, é, criamos um ecossistema único no mundo em que privado e público acabam se completando. Aqui, no terminal de uso privado, 100% do investimento é responsabilidade do terminal, de quem tem o contrato de adesão, e isso acaba trazendo capacidade portuária para o setor portuário, como um todo. Eu peguei aqui os dados da associação, mostra exatamente isso, né? Que a gente tem aqui é, é, a região norte, por exemplo, é a que mais tem terminais e estações de transbordo, é, justamente por conta do arco norte, da fronteira agrícola que o país tem. E isso é bom, porque, por exemplo, a carga que chega em Porto Velho, ele chega de caminhão. Mas para poder essa soja ser exportada, ela vai por hidrovia, pela hidrovia do Rio Madeira, ele vai até Itacoatiara, que é já lá no Amazonas. E lá é feito o transbordo e de lá vai ser feito a exportação da soja. Tanto o Itacoatiara, o porto de Itacoatiara, como alguns terminais de uso privados que tem próximos a Porto Velho, são tudo terminais de uso privado, são terminais em cujo o investimento foi feito. Assim como o Porto Público de Porto Velho, soma-se a isso. A mesma coisa. Recebe, balsa, navega, vai até o longo curso. Então, nós temos aí uma complexa rede de terminais privados que muitas vezes dialogam com o próprio, com o próprio porto público, né? Nós temos lá no Pará, é, nós temos várias estações de transbordos que recebem a soja que vem do norte do Mato Grosso e leva estação de transbordo, que é considerado um porto privado, mas ele recebe essa carga e vai aonde por longo curso? Vai para o porto público, vai para Santarém, vai para a Vila do Conde. Então, é o que eu chamo de um ecossistema que funciona bem, né? O setor portuário. Esse quadro aqui mostra as características de cada um deles, do que é o TUP, né? É... Não, desculpa. Isso aqui são os modelos de gestão que existem dentro dos portos públicos, que é, quando a gente fala dos portos públicos, a gente fala do arrendamento que tem dentro dos portos públicos. Para quem não conhece porto, deixa eu fazer aqui um exemplo prático para quem não conhece porto.
O porto público, imagina o porto público como um shopping, tá? Então, o dono do shopping é o governo. O dono do porto é o governo. Todo shopping, ele é composto por lojinhas. Essas lojinhas, não é o dono do shopping que cuida das lojinhas. Ele aluga essas lojinhas para várias pessoas, para várias pessoas poderem explorar essas lojinhas. No nosso caso, são os arrendamentos portuários. E aqui no Brasil, a gente adotou basicamente o modelo Landlord Port, em que a gestão desse condomínio portuário, desse shopping chamado Porto, ele é público, mas a operação é privada. Funciona mais ou menos desse jeito. Eu estou tentando ser rápido e não ser maçante para uma de algo tão complexo, mas é só para vocês entenderem exatamente como é que essa rede funciona no país. Então, nós temos, de um lado, os portos públicos e do outro, os portos privados. Porto público, ele é um shopping que ele aluga as lojas para iniciativa privada. Então, o porto é público e a operação é privada. No porto público, é tudo 100% privado. A terra tem dono, quem cuida do condomínio é esse dono, e é ele também que explora o terminal, ele próprio, tá? Então, essa é a minha apresentação para falar do sistema portuário brasileiro. Vocês querem fazer pergunta referente a essa parte ou quer que eu vá para a segunda parte, que eu vou falar do Porto de Santos? Como é que preferem? Bom, eu peguei emprestado aqui da autoridade portuária, até agradeço já publicamente deles terem cedido esse material para mim, porque é um material muito bom, material muito consistente, um material que está bem resumido, né? E aí eu vou falar do Porto de Santos. Mas antes de falar dos números, o que é o Porto de Santos? Porto de Santos, gente, até o comecinho do século XIX, era um porto que não tinha a menor importância econômica para o país. O grande porto era o do Rio de Janeiro, né? Ainda mais a partir de 1808, quando a família imperial sai de Portugal e vai para o Rio de Janeiro e a sede do Império vira o Rio de Janeiro, aquele porto ganha dimensões importantíssimas. É. O Porto de Santos, é, no distrito de São Paulo, não tinha nenhuma importância. Até que surge um negócio chamado café. Quando surge o café e ele surge no interior de São Paulo, ele produz é, riqueza, capital e precisava de logística, né? Porque como saía esse café? Saía no lombo de mulas, descia a Serra do Mar, né? Estamos no Planalto, né? Entre o Porto de Santos e o interior de São Paulo tem um paredão chamado Serra do Mar. Então descia a Serra do Mar e chegava, e lá em Santos, aqui em Santos, o que tinha, na verdade, eram instalações muito rústicas, né? Eram pequenos trapiches com ponte, com um atracador muito do sem vergonha, né? Mas enquanto vinha por mula, estava dando conta. Porém, né, o Barão de Mauá, aliado ao capital inglês, ele faz o que ele faz? Ele consegue, tipo, com uma engenharia única no Brasil, naquele momento, levar a ferrovia saindo do porto e indo para o interior de São Paulo até Bauru. É. E para vencer a serra, é muito interessante, porque a engenharia proposta era engenharia é, funicular. Então, era peso e contrapeso. Enquanto um trem descia, o outro subia e vice-versa. Isso estou falando de 1860. 1860 foi quando foi inaugurada, em torno de 1860 foi quando foi inaugurada a São Paulo Railway, que era uma junção do Barão de Mauá com
os ingleses, né? Tanto é que, para quem conhece São Paulo, quando acaba de subir a serra, tem uma vila chamada Vila de Paranapiacaba, que é uma cidadezinha quase que uma reprodução de Londres. Tem até um mini Big Ben lá. É, é muito, muito, muito charmosa, diga-se de passagem. E era ali que o concessionário da ferrovia ficava, tal, as famílias, e tal. É, então, quando é inaugurada a São Paulo Railway, o que que acontecia? Essa carga começou a chegar aos milhões lá no Porto de Santos, que não tinha estrutura portuária para poder fazer frente a essa nova demanda. É. E aí, em 1888, uma licitação pública, o que era muito raro, porque ainda estávamos no Império, né? Foi feita uma licitação pública e empresários do Rio de Janeiro ganharam a concessão do Porto de Santos. Então, o Porto de Santos nasce o Porto de Santos moderno nasce por meio de concessão à iniciativa privada. É, e ali era a Companhia Docas de Santos, cujos donos eram o Gaffrey e o Guinle, que moravam no Rio de Janeiro. Para quem gosta de história, né, e sabe, foi graças à exploração do porto e à drenagem de recursos dessa exploração que foi para o Rio de Janeiro que muita coisa que hoje tem no Rio de Janeiro foi fruto e foi financiado pelo Porto de Santos. E eu dou um exemplo, o Palácio das Laranjeiras. Aquele Palácio das Laranjeiras, o Palácio das Laranjeiras, sede do governo do Rio de Janeiro hoje, era a casa de um dos filhos do Guinle, do Eduardo Guinle. O filho mais velho construiu aquela mansão tudo financiado aí. Aí você põe na conta aí Copacabana, põe na conta aí o boom imobiliário do Rio de Janeiro, tudo isso, porque o Porto de Santos, com o café e com a concessão feita, de um lado a gente teve um grande desenvolvimento, investimento e tal, e foi o que tornou o Porto de Santos o que ele é hoje, mas do outro tivemos sérios problemas. O maior problema deles é que a riqueza gerada no porto não ficava no porto, ia para o acionista lá no Rio de Janeiro. Então, a cidade perdeu, a região perdeu, e esse dinheiro não ficava mais aqui em Santos, nunca ficou, né? Mas isso resultou que o Porto de Santos, com o tempo, começou a ter uma importância estratégica para a economia brasileira. É um pouco disso que eu vou falar, já que a gente vai falar de logística. E quando a gente fala do Porto de Santos, é claro que a gente vai falar do estado de São Paulo, mas é mais claro ainda de que sem o Porto de Santos, parte do Mato Grosso não conseguiria exportar a sua soja, parte do Goiás não conseguiria exportar seu milho, é, parte de Minas Gerais não conseguiria exportar a sua produção. A gente recebe, aqui em Santos, recebemos, por exemplo, o algodão que é produzido no oeste da Bahia. A gente recebe carga do Paraná, recebe carga do Mato Grosso do Sul. Por isso que quando eu era diretor do Porto e eu fazia esse tipo de apresentação, eu dizia com muita convicção que se trocasse o nome do Porto de Santos para Porto do Brasil, nós estaríamos sendo corretos, porque ele representa muito para a economia brasileira. Sem ele, parte do PIB não seria escoado é, na forma de importação e exportação. Então, ele tem uma importância estratégica, ele é o maior porto do país, é o mais importante, como eu já disse, representa de cada US$ 100 que entra e sai do país, 30 passam pelo Porto de Santos. Então, ele é estratégico. O governo anterior queria privatizá-lo. A sorte é que não deu tempo. Não deu tempo É. para eles concluírem, né? Mas, e quando o Lula assumiu, e o ministro Márcio França assumiu, eu assumi a Secretaria Nacional de Portos, a primeira coisa que a gente fez foi sepultar essa ideia de privatizar portos públicos.
que ele tem uma vocação estratégica. Mas vamos lá aos números. Aqui atrás de mim tem o Porto, né? Eu uso como pano de fundo, Porto de Santos, que é uma foto parecida com essa que eu estou apresentando para vocês, né? Santos é uma ilha, né? Nós, junto com Guarujá, junto com São Vicente, nós somos uma ilha. É, tem a parte da ilha e uma parte que está dentro do continente. E, vocês conseguem ver minha mãozinha aqui, minha seta? Ó, aqui é a entrada do porto. É, aí, onde que o porto nasceu? Ele nasceu aqui, ó, nesse pedacinho aqui. A cidade de Santos nasceu aqui. E por que aqui? Porque na hora de escolher um lugar para construir o porto, precisava ter águas abrigadas e de fácil defesa. Então, aqui nessa pontinha aqui, tem um forte aqui e tem um forte aqui. Então, os- quem quisesse atacar a vila lá de Santos teria que passar por um fogo cruzado aqui. Então, eu conseguia defender e ainda tinha águas abrigadas. Isso era importante. Não tinha importância econômica alguma a não ser trazer víveres, trazer coisas de fora para a vila. Ganhou status de porto quando o café veio. E aí houve a grande explosão. Aqui, ó, na ilha, é Santos, né? Então o porto tem essa característica, essa divisão. Aqui, cada cor dessa é uma lojinha que está arrendado para iniciativa privada. E do outro lado, onde está aqui a minha seta, é o Guarujá. É? E o Guarujá, a gente, para poder, quando um porto está em duas margens, para você escolher qual é a margem esquerda e a margem direita, você tem que olhar para a saída do porto. Então, a saída do porto está aqui, ó. Então, aqui Santos virou margem direita, Guarujá, margem esquerda. Então você tem o Porto de Santos, mas que ocupa territorialmente uma parte, territorialmente ele está uma parte no Porto de Santos e territorialmente ele está uma parte na cidade do Guarujá, apesar de chamar Porto de Santos. E aqui estão os grandes números do Porto, que mostra para a gente a importância estratégica dele. Santos, o Porto de Santos, ele, do ponto de vista logístico, ele tem tudo que precisamos. Nós temos rodovia chegando nele, temos ferrovia chegando nele e temos uma malha de dutos que distribui e recebe por dutos produtos. Só que está entrando numa fase já de estrangulamento. Então, quem visitar o Porto de Santos, se pegar aí uma segunda-feira braba, a entrada vai estar congestionada de caminhão. Então, o volume que o ano de 2022 foi de 162 milhões de toneladas, e aqui não é só o porto público, é o complexo portuário com os TUPs, e o ano passado foi 173,5 milhões de toneladas. é. Então, tudo isso chega no Porto de Santos. Sendo que uma parte disso é container, o ano de 22 foram 5 milhões de container, o ano de 23 foi 4,8 milhões de container, foi um ano ruim para o mundo na movimentação de container. O Santos, no container, é considerado o 41º maior do mundo. O ano passado ficou em 40º maior porto do mundo em movimentação de container. E conseguimos a primeira colocação na América Latina. E container, gente, quando o container não é carga, o container ele é a forma como a carga é movimentada. O que tem dentro do container é a carga. E essa é uma carga geralmente de alto valor agregado. E Santos representa 40% dos containers que o Brasil todo movimenta. Então é aqui. Ó, mais de 600 destinos, mais de 200 países. ah, Enfim, são números colossais, 130 milhões de toneladas
na exportação, 43 milhões de toneladas na importação. Aqui tem muito. O que infla esse número são. Porque o container não pesa muito, mas o que pesa aqui é fertilizante, por exemplo, pesa bastante. Tá? Então, a gente recebe muito fertilizante pelo porto. Tá? E aqui mostra o impacto que o porto tem na cidade e na região. Empregados diretos, ele teve 890 hoje. Por quê? Porque a operação portuária, ela está com a iniciativa privada. 890 são os trabalhadores empregados na autoridade portuária. Mas gera mais de 40 mil empregos indiretos, e aí nessa conta está todos os empregos gerados nas lojinhas, nos terminais portuários arrendados. E não é só isso. A atividade portuária ela é muito maior do que só a movimentação de carga no porto. É. Aqui em Santos nós temos uma cultura, né, e até por ser o maior porto, por ser o porto, o fim ou o começo ou fim de rota, normalmente, é um porto concentrador, muita carga que são de outros estados vem para cá para depois ser é, novamente colocado em cabotagem para distribuir para a costa. A atividade, a gente tem uma atividade, eu vou dar um exemplo, de fornecimento de material e de serviço para os navios. O navio demanda comida, o navio demanda água, o navio demanda remédio, demanda conserto, manutenção. Isso tudo gera uma cadeia produtiva na cidade de serviços prestados ao porto, mas não é um serviço é, de carga e descarga de navio, mas sim de fornecimento de. Isso cria, gera emprego e renda muito forte aqui na cidade. E nem todo mundo tem essa dimensão. A relação porto-cidade ela sempre foi conflituosa, complicada, de difícil casamento, mas na prática, Santos eu posso chamar, ela não é uma cidade turística, ela não é uma cidade de serviço, apesar de ter turismo e de ser o centro da região na educação e na saúde, mas ela é uma cidade portuária, porque o porto acaba gerando essa riqueza. E aqui aquilo que eu falei, ou seja, 60% daqueles 173 milhões de toneladas movimentadas o ano passado, elas chegam por rodovia. São Paulo tem uma malha rodoviária interessante e ao mesmo tempo cara, por conta do pedágio. Mas funciona. Eu diria que funciona, apesar do pedágio caro. É, Só que quando desce a serra, esse volume de caminhões descendo a serra para chegar no porto, hoje nós estamos começando a ter um problema muito complexo, muito grave de fila de caminhão para entrar no porto. Porque é preciso aumentar essa infraestrutura de chegada rodoviária ao Porto de Santos, sob pena do porto um dia parar. Parar, travar e ninguém entra e ninguém sai mais. E falta muito pouco para isso acontecer. Então, é necessário investimentos muito fortes. A autoridade portuária tem planos para isso, mas, por exemplo, a terceira pista do sistema Anchieta Imigrantes precisa ser construída. Isso é um dever de casa do governador do estado, ele que tem que fazer a concessão dessa terceira via. Precisa fazer todos os estudos, precisa fazer tudo e estamos extremamente atrasados. Só esse ano que foi autorizado o início da elaboração de um projeto, a princípio um projeto conceitual, para depois virar um projeto é, mais robusto, somente esse ano. Quer dizer, nós estamos falando de uma obra que vai ficar pronta entre estudos, projeto de engenharia, projeto executivo de engenharia,
licitação, modelagem da concessão, modelagem da licitação, licitar, assinar o contrato, começar a construir e isso ficar operacional, estamos falando de 10 anos. Estamos falando de 10 anos, até porque essa terceira via vai ser, ela necessariamente ela vai atravessar uma área extremamente sensível do ponto de vista ambiental, que é a Mata Atlântica. Então, a engenharia vai ter que trazer uma solução de baixo impacto ambiental, mas como uma solução, porque não dá mais a infraestrutura rodoviária que existe hoje é a mesma que tinha 20 anos atrás. Só que 20 anos atrás o porto movimentava 53 milhões de toneladas. Hoje movimenta 173 milhões de toneladas. A mesma estrutura. Isso vale para a ferrovia também. A mesma estrutura ferroviária é a mesma que tinha 20 anos atrás. Só que 30% da carga, e aí basicamente é o agronegócio que vem de Mato Grosso, de Goiás, de Mato Grosso do Sul, do norte da, do Paraná, a parte disso, principalmente no Mato Grosso, ali naquela região de Rondonópolis, essa carga que desce, ela vem basicamente por ferrovia. Outra carga que também está dentro da rodovia é a celulose. Então, ela sai do interior do Mato Grosso do Sul e vai para Santos por ferrovia. Toda a carga é transportada. A indústria, a fábrica está lá em Mato Grosso do Sul, mas a exportação é feita aqui em Santos. Então, 30% disso é ferrovia. E é pouco. A gente acha que 30% é pouco. Precisaria chegar pelo menos a 50%. Porque quanto mais carga ferroviária vier, menos carga rodoviária nós vamos ter. Menos impacto ambiental, menos impacto de mobilidade urbana, porque isso acaba impactando na cidade. Quando a fila de caminhão chega até Cubatão, quem está vindo pela Imigrantes não, para poder fazer alguma coisa em Santos, fica parado às vezes 2, 3 horas para poder acessar Santos, um trecho de menos de 5 quilômetros. Então, isso tem um impacto na cidade, tem um impacto em mobilidade urbana, e tem um impacto ecológico, que essas filas, esses caminhões acabam emitindo CO2 em demasia. E 10% de dutos é porque algumas refinarias da Petrobras estão ligadas ao Porto de Santos. Acho que pelo menos duas, para não ser três. E vai e vem insumo para processar ou uma mercadoria já processada, como gasolina, é tudo por dutos, o que também é importante, porque o duto, do ponto de vista ecológico, é muito melhor do que ferrovia, do que rodovia, né? Mas esse é o perfil do porto hoje. 10% é movimentado por duto, 30% por ferrovia, e a esmagadora maioria ainda vem por rodovia, heranças do passado rodoviário que a gente sempre teve. Essa linha do tempo, ela compara o governo Bolsonaro com o governo Lula do ponto de vista do investimento público. Deixa claro que aqui estamos falando de investimento público. É, nos últimos nos 4 anos do governo Bolsonaro, e pegou aí o 2023, porque em 2023 o Lula herdou o orçamento do Bolsonaro, foram pouco mais, pouco menos de 72 milhões de reais investidos nos portos todos, como um todo, esses 37 portos públicos. A previsão, desculpa, aqui é Santos, 72 milhões em Santos. A, a previsão para os próximos 4 anos, que vai de 24 a 28. Lembrando que o Lula 1 termina em 26, mas tem 2 anos já de planejamento feito. A proposta é investir 11,85 bilhões de reais. Olha a diferença gritante. 72 milhões no governo, 11,8 bilhões
no nosso governo. E onde que serão essas obras? Está aqui. A principal obra é o túnel Santos Guarujá. É essa aqui. Porque hoje, aí vamos falar um pouco de mobilidade urbana. Guarujá e Santos há uma conurbação urbana muito forte entre essas duas cidades. Gente que mora do Guarujá e trabalha em Santos, gente que mora em Santos trabalha do Guarujá. Essa troca de pessoas entre as duas cidades é intensa. Então, aqui tem, viu, Lúcia? Nós temos aqui o transporte de pessoas por barco. Então, lá no centro da cidade, né, você tem uns barcos lá, não sei o nome técnico daquilo, mas as pessoas entram, vão com esse barco para o Guarujá, outras saem, outras pessoas entram, vêm para Santos. Então, tem hoje está consolidado isso. Só que imagina, atravessar esse canal é o canal que está o porto. Então, ele compete com o navio grandão, né? Então, tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado nessa travessia. E quando eu estou falando de carro, é por balsa. Tem uma balsa bem aqui na pontinha aqui de Santos que liga ao Guarujá. Essa balsa, meu cunhado, minha irmã, meu cunhado, moram no Guarujá e o meu cunhado trabalha em Santos. Quando ele tem que sair, ele tem que estar aqui em Santos 8 horas da manhã, 8, 9 horas da manhã, ele tem que sair de casa 6, 6 e meia da manhã, porque às vezes pega de uma, duas, até 3 horas de fila para atravessar pela balsa. É, Então, o ano passado, o ministro Márcio França colocou como sendo uma grande meta construir um túnel submerso que ligasse a margem direita com a margem esquerda. Mas, Fabrício, vai ter carga? É por causa da carga que o Porto está fazendo? Não, não é. Em termos de carga, a troca de carga entre as margens não viabilizaria o túnel. É, Na verdade, o que está sendo feito é uma grande obra com o espírito da relação Porto-Cidade, em que o Porto vai financiar essa obra, uma parte dessa obra vai ser financiada porque vai ser uma PPP. Uma parte vai com subsídios de recursos públicos que vai vir do governo do estado, uma parte, do Porto, outra parte, e é um projeto de quase 6 bilhões de reais. Não existe algo parecido no país. Tem na Europa, né? Você vai da França para a Inglaterra por um túnel submerso. É. Aqui estamos falando de um túnel de 800 quilômetros, pequenininho, perto do túnel do Canal da Mancha. Mas será o primeiro e por muito tempo, com certeza, o único do país. E para mim, e aí minha visão pessoal, esse túnel tem uma característica muito mais de mobilidade urbana do que de logística, de carga, de transporte de carga. Mas está tudo bem? Está tudo bem, porque o porto ganha quando não tem e que o trânsito e que a mobilidade urbana sai do mar e vai para a terra no túnel submerso, a questão de segurança da navegação vai melhorar e muito. Então, isso é um pacto Porto-Cidade, é um presente à cidade, evidentemente, às duas cidades, mas é também uma forma da atividade portuária se beneficiar de não ter esse estresse com a balsa cruzando, o barco que transporta as pessoas cruzando, né, na frente do navio. Então, isso vai ser importante, tá? E é uma obra de 6 bilhões de reais. Ainda tem aqui o aprofundamento do canal. O porto, ele tem uma via navegável e que muitas vezes ela é artificial, ou seja, é construída pelo homem. Tá? Aqui no Porto de Santos, a profundidade natural é de 7 metros, 8 metros.
Só que o canal de acesso e os navios estão cada vez maiores e demandam mais profundidade, ele é feito por meio de dragagem. Então hoje está com 15 metros, graças à dragagem que é feita. Mas é preciso aumentar essa profundidade. Os navios estão crescendo, os navios estão maiores. Então, há uma necessidade para essa profundidade ir para 16, essa profundidade depois ir para 17 metros. E isso está dentro do PAC, está dentro do que vai ser investido no Porto nesses próximos 4 anos, 4, 5 anos. Então, eu destacaria aqui, a Avenida Perimetral margem esquerda é de facilitar a entrada e saída de caminhão na margem esquerda. Mas veja só, tudo isso é dentro do porto, tá ali. A dragagem é no porto, o túnel é no porto, né? A recuperação do Parque Valongo, que vai ser uma doação para a cidade, tá lá dentro dentro do ativo portuário. Mas tudo isso sendo feito e não tivermos a terceira via descendo a serra para caminhões, isso tudo aqui pode estar prejudicado. Nós, a acessibilidade terrestre hoje é o grande gargalo do Porto Santos, que precisa ser olhado com muita vontade política, porque só a vontade política aí vai ser capaz de destravar esse investimento, né, e cada um fazer a sua parte. Então, nós temos aí esse conjunto de obras que, volto a dizer, comparado nos últimos 4 anos, é um negócio absurdo de dinheiro público que está sendo injetado no Porto de Santos, o que mostra o papel do Estado como indutor do desenvolvimento, o papel do Estado como indutor do crescimento da economia. Então, isso aqui é basicamente a apresentação sobre como, não sei se eu estou dentro do tema que foi solicitado, né? Eu agradeço mais uma vez o Porto de ter gentilmente cedido esse material para mim. Foi, foi muito bom. E é isso. Fabrício, excelente apresentação, estava muito boa mesmo. Eu acho que era isso que a gente queria, né? Nunca tínhamos visto uma apresentação deste porte aqui, explicando, detalhando para a gente que não tem uma vivência na região portuária. Muito obrigada mesmo. Bom, excelente apresentação, Fabrício. Aliás, a gente não diz coisa, não são uma coisa de alta qualidade. Na verdade, eu tenho uma pequena diferença com relação ao tema aí, que foi tocado, que eu gostaria que ele comentasse, que é o seguinte: eu lutei muito contra a reforma da lei dos portos, né? A lei que já existia, ela era muito boa, garantia o terminal de uso privativo misto, ou até mesmo só o terminal de uso privativo exclusivo, para movimentação de cargas próprias, né? Uhum, E uhum. no caso do misto, tinha um espaço para movimentar a carga de terceiro. E eu vou apenas colocar isso, a gente não vai discutir isso aqui, mas, enfim, apenas para entender a minha posição, porque isso tem a ver com a pergunta que eu vou fazer depois. E essa legislação, ela passou a ser uma barreira para, eu não vou chamar assim para investidores. Na verdade, é o seguinte: foram cometidos uma série de erros no encaminhamento de determinados terminais portuários. Eu vou citar 3, que são os mais importantes: Embraporte, Portonave e Itapoá. Embraporte, inclusive, bom, aquilo, se tem um assunto que eu acabei sendo obrigado a aprender, é como é que foi, como é que se chegou ao ponto de ter essa possibilidade de um
de um terminal da Embraport, né? Que não poderia ter, por vários motivos não poderia. E aí, quando é feita, então, a legislação da, vamos dizer assim, da reforma da lei dos portos, ela basicamente, ela inclusive foi mandada para o Congresso Nacional, a Dilma enviou para o Congresso Nacional, quando estava na beira do Tribunal de Contas fazer, se definir sobre um processo que tinha e que apresentava a impossibilidade desses três terminais, esses três específicos que eu estou falando, mas tinha outros, mas esses três aí, de continuarem avançando no sentido de se tornarem terminais de containers. Em momento nenhum tinha uma discussão contra terminais de commodities, em nenhum momento. Agora, de container era total, porque o que a gente aprende lá na Europa, na Ásia, é que os grandes terminais de container, são os grandes terminais concentradores, e quanto mais concentra, melhora as condições logísticas e as condições operacionais e redução de custo, enfim, há uma série de vantagens na concentração. E por isso é que em toda parte do mundo, a exceção aqui do Brasil, não tem esse negócio de terminal privado, né, de uso privado. E aí, o que acontece? Foi feita essa lei, e foi apontada assim, muita gente, quer dizer, passou-se a ideia de que quem decide a destinação da carga, tanto de início como de recebimento da carga, é o usuário. Isso foi uma grande discussão que rolou quando foi feita essa reforma. Isso vai ser bom para o usuário, porque ele vai poder escolher. Quer dizer, ninguém falou que o usuário não escolhe nada, que quem escolhe é o armador. O armador é que diz onde é que ele vai pegar a carga, no caso de container, veja bem. Onde é que ele vai pegar a carga e onde ele vai entregar. Aí isso tem, então, isso foi feito essa lei ela permitiu que uma série de situações no início eram ilegais, depois passaram a ser legais, porque com essa lei passou a ser legal, Embraport foi legalizado. E aí falou durante muito tempo assim, existe um grande volume de, de interesse, volume de investimentos para serem feitos nos TUPs, terminais de uso privado. Então, era assim, uma ideia seguinte, quanto mais terminal, melhor. Na contramão de tudo, porque na Europa não é quanto mais melhor, é quanto menos menor. É quanto mais concentrado, melhor. Mas, enfim, quanto mais terminal, melhor. E aí, a pergunta, então, que eu faço, antes de a primeira, que é o seguinte: houve um monte está acontecendo a mesma coisa na ferrovia também, nessa legislação que permite autorização, né? Então, houve um grande volume de demanda para a construção de TUP, e a pergunta é o seguinte: dessa grande demanda, quantos foram efetivamente realizados? Porque até uns 5 anos atrás, eu estava acompanhando lá na ANTAC, e o que eu sabia era o seguinte: muitos não pegaram a autorização e não levaram adiante, porque, em grande parte, como é tudo para container, e como container quem decide é o armador, não é o usuário, enfim, não é nenhuma outra, é o armador que decide. Então, na verdade, a não ser a própria Embraport, a Portonave e da Poar, houve muitos desses
em tese, e o Fabrício, desculpe, o Tarcísio gostava muito de falar, não, tem um volume enorme de, de, de investimentos a serem feitos, estão demandados lá, etc. e tal. E, na verdade, o que eu soube é que eles não foram adiante. Não aconteceu aquilo que se esperava para container, né? Então, essa é uma questão que eu gostaria que o Fabrício enfim, comentasse ou respondesse, se ele tem ideia seguinte: qual a relação entre a quantidade de demandas por autorização para a implantação de TUP e o que foi efetivamente realizado para container, não é para carga própria, não. Muito bem. Então, é basicamente isso daí, tá bom? Tá bom. E quero parabenizar mais uma vez a apresentação, que foi muito bem feita, e parabéns também por ter brecado a privatização do Porto de Santos nos moldes do que estavam querendo fazer e que fizeram com Vitória. Obrigado, hein, Ó, pessoal. Valente, você é um militante antigo da área portuária, né? E o que o Valente trouxe aqui é uma guerra que existia, só para contextualizar. Em 93, em 1990, Collor era presidente, é, chegaram para ele e falaram assim: olha, os portos estão uma porcaria, porque naquela época quem operava porto era o Estado. Então a gente tinha aqui a Codesp, que quem operava, quem fazia a operação da carga era uma estatal. Isso valia para Vitória, valia para Bahia, valia para, né, o Valente sabe disso, que as estatais eram as responsáveis pela movimentação. O Collor veio com aquela ideia liberalizante, tal, vamos privatizar tudo, privatizar tudo. Ele chegou a fazer uma medida provisória e que ia ser mandada para o Congresso para alterar toda a legislação portuária. Naquela época, ainda os sindicatos estavam com muita força, né, Valente? Estavam mobilizados, tal, né? Aí, tinha poder, né? A estiva tinha poder. Quando ela era ela mesma fazia a escalação do trabalhador, então ela tinha o poder de paralisar o porto a qualquer instante, a qualquer momento. Era uma coisa muito extraordinária esse poder que eles tinham. E aí falou, ó, não faz não, porque vai correr sangue no cais. É, transformaram rapidamente em um projeto de lei, que é o PL 08 de 1990. Esse PL 08 ficou 3 anos sendo discutido na Câmara e o resultado dessa discussão foi a Lei 8.630, que é a lei que o Valente falou, que trouxe vários, foi uma verdadeira revolução no sistema portuário, trouxe o conceito de landlord port, o conceito dos arrendamentos, né? E no porto privado, que são os terminais de uso, eram chamados terminais de uso privativo, é uma herança das estatais, né? Então, a Cosipa tinha seu porto, a Vale tinha seu porto, então era um conceito de verticalização, o terminal de uso privado tinha um conceito de verticalização, é, e aí a lei foi implantada, tal, foi votada, tal, uma lei boa, eu acho que foi uma verdadeira revolução, principalmente no que se refere aos conselhos de autoridade portuária, com representantes dos trabalhadores, dos empresários, do governo, é um negócio bacana. Só que é, alguns pegaram uma brecha, porque apesar da lei ter sido publicada em 93, o decreto que regulamentou ela só foi publicado em 2008. Entre 93 e 2008, ficou um vácuo em que alguns empresários, aproveitando esse vácuo, foram para a movimentação de contêiner travestidos de terminal de uso privativo. Então, a Embraport é dessa época, Portonave é dessa época, Itapuá é dessa época. Então, esses três terminais
é, é, eles foram construídos pela iniciativa privada para movimentar carga própria e de terceiros. E aí havia muita confusão, né, Valente? O que que era carga própria, o que é terceiros? Porque o terminal de container, o que que é carga própria de um terminal de container? Na soja eu sei, é fácil identificar, no milho é fácil de identificar, no açúcar é fácil de identificar, no transporte de combustível é fácil de identificar. Agora, container, né? Mas mesmo assim, e aí ficou uma briga entre o terminal de container que estava dentro do porto público na forma de arrendamento versus o terminal de container que estava às vezes muitas vezes dentro do porto, como é Embraport, ou fora do porto, vizinho do porto, como é Navegantes com Itajaí. é, e essa briga começou porque o terminal privado, o terminal arrendado achava que achava tinha a leitura de que não podia se movimentar contêiner porque não era carga própria, e ficou uma coisa que foi parar no Supremo, parar no Tribunal de Contas da União. Ela pacificou quando foi editado o decreto. Eu estava secretário na época do Ministério de Portos, quando o decreto foi feito e foi publicado, e que parou com, deu um ordenamento para esses, para como fazer, o que era carga própria, o que era carga de terceiros, e os TUPs poderiam ou não movimentar carga de terceiros. né? Só que isso foi no Lula 2, o decreto foi no Lula 2. Aí veio o Lula 3, acabou o Lula 2, a Dilma ganhou a eleição. Ela ganhou a eleição em 2010, tomou posse em 2011. No final de 2012, a presidenta Dilma manda uma medida provisória para o Congresso alterando a Lei 8.630. E o pilar dessa alteração é justamente destravar os terminais de uso privativo, transformando eles em terminal de uso privado, e que eles poderiam movimentar carga própria, carga de terceiro, qualquer carga, desde que estivesse fora da poligonal do porto organizado. E foi um conceito do nosso governo Dilma. Quem propôs foi o governo Dilma. Eu lutei fortemente, diga-se de passagem, Mas contra. Eu, Terra, muita gente lutou contra isso. eu sei, Valente, mas não podemos esquecer que foi o nosso governo, o governo do Não PT, esqueci, não. né? Vou Então, aí a pergunta do Valente é: e aí? E aí o que acontece? Terminal de containers, na forma de TUP, eu conheço alguns projetos e, respondendo objetivamente a sua pergunta, cara, eu acho que tem uns 30 contratos de adesão assinados e que não começou o investimento ainda, não tem investimento, não foi, é o TUP de papel que a gente chama, né? Tem uns 30 mais ou menos. Foi a última conta que eu fiz quando eu estava lá como secretário, né? E são projetos que tem que, assim, eles têm prazo, que se eles não ficarem de pé, tem que ser, esse contrato precisa ser repensado pelo poder concedente, inclusive com a perda desse contrato, porque fica um tupe de papel que não funciona. Agora, houve uma briga tão grande, tão grande, tão grande, quando chegou a lei dizendo, ó, pode investir, eu falei, só conheço dois projetos que estão em andamento, que de alguma forma você não pode se tornar terminais de container, por meio de TUP. Um é o Emetame, que é lá perto de Vitória, que está sendo construído, inclusive está bem adiantada a construção, um projeto enorme. E o Porto do Açu, que apesar de ainda não movimentar container, ele pode movimentar container a qualquer instante, bastando ter a carga. Acho que posso estar cometendo algum erro, mas só esses. Ou seja, brigou, 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 mas na hora de investir, né,
tem mais espaço, tinha pouco espaço para investir em novos terminais de uso privado na forma de terminal de container. É. Daqueles 200 e poucos, 217 TUPs que eu mencionei, a enorme maioria, esmagadora maioria, é de verticalização, é soja, é milho, é commodity, né? E que se tivesse sob a Lei 8.630, estariam de pé de qualquer jeito. Né? Aquilo que foi pensado na Lei 12.815, que era destravar investimento para para primeiro para legalizar, como você disse, usando as suas palavras, legalizar quem já estava, né? E depois permitir que outros fizessem, os outros não fizeram, Valente. Eu não conheço um terminal que tenha sido feito depois de 2013, terminal de container robusto que pudesse chamar a atenção. Não, eu desconheço. Portanto, a lei, se tinha esse objetivo não foi alcançado para o container. Para as demais cargas, acho que foi bem interessante. É. E, sinceramente, eu acho positivo ter essa concorrência. Eu não sou contra o TUP, não. É, eu sou daqueles que acha que a Lei 12.815, nesse sentido, foi um avanço. Porque permite que Porque hoje um arrendamento portuário, se eu quiser começar hoje, ele vai terminar daqui uns 3 anos. E o terminal de uso privado ele tem essa liberdade. Tem uma assimetria? Tem. Nem sou eu que estou falando. O Tribunal de Contas da União já fez esse estudo que tem uma assimetria entre o TUP e o arrendamento. É. Agora, Valente, eu sou daqueles que pensam que em vez de baixar diminuir a vantagem do TUP, eu preciso aumentar a vantagem do porto público e do arrendatário, para ficar o mais possível perto de igualdade de condição do TUP. Porque investimento ele é bem-vindo, a expansão da capacidade do porto é bem-vinda. Eu entendo e eu sou a favor da Lei 12.815 e dos avanços que ela teve. É polêmico? É. Você vê que é tão polêmico que aqui no setorial do PT há uma crítica a uma lei feita pelo PT. Não foi feita pela direita, não foi feita pelo Bolsonaro, foi feita pela Dilma. Então, não é simples. Respeito extremamente a sua opinião, Valente, e te acompanho já há algum tempo, e acho legítima a sua defesa que você tem feito. Eu só acho que eu sou a favor mais da permissão de destravar esses investimentos e também sou a favor de que esse tupe de papel, que não sai do papel, é, que se passou os 5 anos, que é o tempo que ele tem para licenciar e começar a construir e operar, não fez, tem que simplesmente anular esse contrato. O contrato deixa de existir. E aquele que fizer, ótimo. Aquele que não fez, simplesmente perde o contrato sem possibilidade de prorrogação, excetuado casos pontuais, evidentemente. Então, mas objetivamente, acho que eram mais ou menos 30 terminais que não saíram do papel, mais ou menos. Tudo bem, Fabrício? Boa noite, prazer aí. Meu nome é Jorge, eu estou aqui em São Paulo, e eu não sou da área, né? Eu milito aqui no setor de transportes, porque, engraçado, né? Eu vim pela militância da mobilidade, da mobilidade urbana e tal. Mas, enfim, o legal do setorial é eu poder aprender aqui. E eu queria te perguntar a respeito de duas coisinhas que eu acabei percebendo na apresentação, né? Você citou no começo justamente a importância do Porto de Santos, dentro de um contexto de um contexto mais amplo, né? Não, a gente não olhar só para Santos e olhar para toda a cadeia econômica e tal. E eu acho que isso é justamente a principal defesa, né, do, do porto público e tal. E eu queria pensar, ver contigo, assim, eu percebi numa outra parte, né, que aí já pega uma parte que eu
resvala numa militância minha, que é a questão justamente da sustentabilidade, justamente sistêmica, da visão sistêmica de um sistema de mobilidade, né, de um sistema de transportes. Você falou o momento da importância de ter, por exemplo, da ampliação da imigrantes, né, ampliar a imigrantes. Isso eu vi na época, tinha o João Otaviano, que era o secretário aqui do Dória, tal, falou até de uma construção de uma nova estrada, chamava de linha verde e tudo mais. E eu, como militante da mobilidade, eu tenho um pouco de calafrio com essas coisas, de a gente ficar construindo dessa lógica rodoviarista que é assim, de São Paulo a Santos, tem 4, né? Fizeram um dia a Estrada Velha, hoje é turismo, tinha a Anchieta, depois foi feita a Imigrantes, tem também a estrada de serviço, que é o ciclista, eu que sou ciclista, a gente tenta batalha para usar a estrada de serviço para cicloturismo, né? Um lugar lindo para pedalar tal, e nem assim deixam e a gente não consegue. Mas de qualquer forma foram feitas 4 vezes, né? 4 estradas de São Paulo a Santos, de alguma forma. E aí a gente fala, vou fazer mais uma quinta. E a gente que fala de mobilidade, essa coisa de indução de demanda. Vamos fazer a quinta, vai fazer a sexta, vai fazer meio que um saco sem fundo a ideia do rodoviarismo, né? Essa ideia de criar mais fácil, ela se esgota muito rápido, né, em relação a outros processos. Não sei se existe, vamos dizer, dentro do Ministério, dentro de Santos, tal, uma questão em relação, primeiro, justamente essa pegada, vamos dizer, quando a gente fala de construir uma estrada, a gente está falando justamente de uma pegada ambiental complicada, né? Eu tive uma época acompanhando o pessoal lá contra o Porto Seco de Paranapiacaba, né? Você citou Paranapiacaba, uma cidade linda, inglesa, tal. A gente vai lá e tinha um Porto Seco que ia detonar todos os lugares de cicloturismo, o pessoal passava, então tinha uma demanda. E aí eu vejo discussões parecidas, por exemplo, quando a gente fala em outro lado, né? Lá do Ferrogrão, do outro lado, a discussão ambiental de qual é a pegada de eu levar a carga do Mato Grosso. Se eu vou levar pela Amazônia até o Rio Negro, lá, ou até o Rio Amazonas, ou eu vou por dentro por dentro do país até o oceano. Ou seja, essa discussão no Ferrogrão ela ficou muito complexa, né? De qual que é o impacto verdadeiro, o impacto ambiental. E eu não sei como é que é em Santos, né? A gente sempre fala, peraí, eu tô aqui em São Paulo, não é possível que eu não consigo descer de trem até São Paulo como passageiro. E a carga? A gente vai ficar construindo pista e mais pista, duplicando, triplicando, triplicando, fazendo Porto Seco tal, né? Justamente na beira do mar. Então eu queria entender como que a gente... qual é a melhor estratégia da gente qualificar esse debate, inserindo a questão ambiental e inserindo esses conceitos novos de engenharia, por exemplo, como indução de demanda. Criar o famoso, em inglês, fala one more lane will fix it, né? Eles sempre estão duplicando, porque fazer mais uma faixa vai resolver, mais uma, mais uma. Então, eu queria entender como que, da mesma forma que a gente entende que o Porto de Santos é importante para o agronegócio de São Paulo, né, pela questão cruzada, né, vamos dizer, como que a gente pode qualificar esse debate de um sistema de transporte completo, não só o trânsito, não só o porto, não só a estrada, não só o trem, como a gente consegue unificar esse debate, incluindo nesse debate o debate ambiental de forma real mesmo, de forma sem jogar para a galera, né, sem jogar para a torcida, né, a gente qualificar mesmo. Essa é a minha dúvida mesmo, como sapo de fora mesmo. Obrigado. Tá bom. Não sei se eu tenho competência suficiente para responder uma pergunta tão complexa como você fez, cara. Vamos fazer aqui uma análise bem pé no chão. É, o- Como eu disse, o Porto de Santos, ele é mais do que de Santos, ele é mais do que de São Paulo, ele abarca, a gente chama de Interlândia. A Interlândia do Porto de Santos vai Mato Grosso, Goiás, pega Tocantins, pega um pouco da Bahia, vai lá para o norte do Paraná, vai para Mato Grosso do Sul, quer dizer, tem uma Interlândia muito forte. Além disso, né, 40% de todos os contêineres movimentados no país
saem ou entram ou saem por Santos, né? Todos os 60% são espalhados pela costa brasileira. Se de um lado a gente sempre fala de que commodity agrícola, então essa carga que sai de Mato Grosso, sai lá de Rondonópolis, ou sai lá do interior de Goiás, ou até do interior de São Paulo, que é o caso do açúcar, e do suco de laranja, uma parte disso pode ir para a ferrovia, né? Outra parte, elas são cargas fracionadas, principalmente o container. Então, assim, não dá para se iludir de que nós vamos um dia ter 100% de chegada da carga no Porto de Santos só de ferrovia. Não, não podemos. É, 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 imagina que são 4.000, quase 5 milhões de contêineres por ano. 5 milhões de 20 pés, essa é a métrica que a gente usa no setor portuário. São 5 milhões de contêineres de 20 pés. Nós temos metade disso é de 40 pés, tá? Então, diminui aí pela metade. Mas do ponto de vista do impacto logístico, é muito complexo você transportar por ferrovia o contêiner, porque ele é uma carga fracionada, ela é uma carga que tem destinos diversos, né? Nos Estados Unidos até tem com double deck. Você vai para os Estados Unidos e vê aqueles composições de trem com container. Aqui no Brasil, isso é uma realidade para Santos impossível, porque os túneis ferroviários que existem são do começo são do meio do século XVIII para o começo do século XIX. Eu não consigo empilhar dois containers no, na, no trem. Então ele vai um container de cada vez, o que torna antieconômico, inclusive. Então a gente tem que viver com a realidade que a gente tem. E aí, cara, é o seguinte, tá? Mas não existe maior impacto ambiental na rodovia quando uma rodovia está parada, congestionada. Porque o carro não anda e a emissão de CO2 continua concentrada. Né? Então a gente precisa fazer com que a carga que vai para Santos ande, tá? E só tem um jeito, porque tem uma Serra do Mar que separa São Paulo e seu interior e o resto do Brasil do porto. Tem uma Serra do Mar. Então tem que descer a serra. E aí, não sou engenheiro, sou economista, mas eu imagino que a engenharia a última pista da Imigrantes, né? Quem usa a pista da Imigrantes, a que foi inaugurada em 2001, é, percebe uma preocupação ecológica muito forte já. Ela está muito mais baseada em túneis do que ocupar a costa da serra. Ela está muito mais baseada em viadutos com pilares sustentando do que desmatar. Então, eu entendo, Jorge, que a engenharia pode mitigar esse impacto da construção dessa pista. Porque eu também não vou me iludir de que a única forma de eu tirar o caminhão do Porto de Santos seria que toda a carga chegasse por meio ferroviário. E também não temos estrutura ferroviária para isso. Além de ser antieconômico para algumas cargas, como o container, e tem experiências já, tem uma empresa especializada hoje de container, por ferrovia, mas o percentual disso é muito pequeno. E a gente não tem malha ferroviária capaz de suportar que aquele 60% de rodovia que chega no Porto de Santos se transforme em zero. Então, inevitavelmente, nós temos que fazer investimento em infraestrutura e de acesso ao porto, sob pena, como eu disse, de um dia isso travar. Ninguém sai, ninguém mais entra. Eu já peguei tanto congestionamento na minha vida, na Anchieta e na Imigrantes, mas tanto, rapaz.
porque quando tem a somatória de fim de semana prolongado com movimentação do porto, é o caos, cara. É o caos. Né? É, eu chego no final do ano, eu fico apavorado se eu tiver que ir para São Paulo, porque eu sei que eu vou demorar pra caramba para descer essa serra, né? O volume de veículos, de passeio, né? Lembrando que para ir para a praia, o paulistano e adjacências tem que descer a serra, seja aqui em Santos, seja lá no litoral norte. Então, então quem gosta de praia vai usar essa infraestrutura que é dividida com caminhão ainda. Então, assim, é inevitável, Jorge. Se a gente quiser olhar de forma séria, pé no chão, o que acontece no Porto, o futuro do Porto, é a previsão é que nos próximos 20 anos o Porto vai de 170 milhões para 270 milhões de toneladas. São mais 100 milhões de toneladas nos próximos 20 anos chegando no Porto. É evidente que não dá para vir só de caminhão, tem que vir muito de ferrovia, principalmente aquilo que é commodity, que pode ser. Mas é uma briga, cara, é um negócio complexo, né? O Valente estava falando da ferrovia. Agora eles criaram também a possibilidade da ferrovia privada. Nenhuma saiu do papel. Que ferrovia é caro pra caramba, gente. Ferrogrão, cara. Eu tenho dúvida da viabilidade. Assim, não tô falando nem da questão ambiental, porque cara, eu sou um- tenho um desconhecimento enorme técnico sobre impacto ambiental e tal, né? Eu vejo com o olhar do cidadão comum. Mas eu sei que, por exemplo, a implantação de um ferrogrão do jeito que eles queriam, porque é o seguinte, a carga de Mato Grosso, ou ela sobe para o Pará, e aí lá ela é transbordada por barcaça, ela vai de barcaça até os portos de longo curso, ou ela desce para Santos ou para Paranaguá ou para São Francisco. É. Então, é isso. Então, não, vamos criar uma ferrovia que pegue uma parte da carga, leve do centro-oeste de Mato Grosso, vai até Miritituba, lá no Pará. Então, lá no Pará, em Miritituba, entra numa estação de transbordo, vai para a balsa e, pô, independentemente do impacto ambiental do ferrogrão, mas nós estaríamos tirando tanto carro, tanto caminhão da estrada, que tem que entrar nessa conta. É, mas o que mais me deixa em dúvida é a viabilidade disso. Porque me parece que se não for dinheiro público, não vai conseguir, com dinheiro privado, viabilizar essa ferrovia. Ela é complexa, é caro fazer ferrovia, é muito caro ferrovia. Quilômetro de ferrovia é muito caro. O Valente deve ter esse número, eu não tenho, mas eu sei que é caro. Sei que... Então, assim, dada essa realidade, eu não vejo alternativa no médio no curto e médio prazo para o Porto Santo, se não essa terceira via da Anchieta, do sistema Anchieta Imigrantes, com todos os cuidados ecológicos que precisa ter, com todos os cuidados que o licenciamento ambiental vai ter que ter, com a possibilidade da sociedade civil se manifestar, mas do ponto de vista de quem olha a logística, de quem olha a carga, de quem olha o porto, de quem olha a riqueza gerada, né? Eu não vejo outra alternativa no curto e médio prazo que não essa terceira via, cara. Sob pena da gente não ter, né, da gente estar transferindo esse impacto para outros portos a um custo para a sociedade enorme. Que quem paga, no final das contas, qualquer custo extra, é eu, é você, somos nós. Porque isso vai para o preço do alimento, isso vai para o preço do, 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 do produto manufaturado, né? Todo esse custo logístico, ele se transforma em custo para o consumidor. Então é a gente que paga. A gente paga essa conta.
A ineficiência logística é paga pelo cidadão que vai no supermercado comprar toda vez o seu alimento, as suas coisas. Então, o que a gente tem que pensar é em eficiência logística, mantido com os cuidados ambientais, evidentemente, permitindo o debate, mas olhando com o pé no chão, né? E eu, sendo muito sincero, muito transparente contigo, não vejo outra forma da gente manter o porto crescendo, mantendo a economia crescendo. Esse porto que ele é a alternativa de viabilidade para muita carga, né? Se não a terceira via ser construída. Dentro dessa lógica do porto concentrador que é Santos, e também dessa importância do container para toda a região aí de um raio de 300, 200 quilômetros em volta de São Paulo, que é onde esse container vai e volta para valer, né? Chegando um pouco no Paraná e um pouco no sul de Minas. Como você vê o deslocamento dos granéis em direção ao norte? Então, que isso poderia tirar um pouco de carga de granel de Santos, e, em particular, como você vê a possibilidade da hidrovia do Tocantins ser viabilizada? Vamos lá. É, o Arco Norte é uma realidade. A movimentação de carga por Miritituba e por São Luís, lá pelo porto é, lá de São Luís, ele o porto de Itaqui é uma realidade. Mas aí é uma questão de custo logístico, tá? É, eu não vejo, por exemplo, a produção agrícola de Rondonópolis para baixo subir. Fica muito mais caro subir do que descer. Então, quem vai dizer isso, quem vai ter essa lógica é a própria carga. É mais barato ir pelo Itaqui, é mais barato ir por Santarém, é mais barato ir por Vila do Conde, ou é mais barato ir por Paranaguá, mais barato ir para Santos? Então, é essa a pergunta. O que determinará é o custo disso. Se tiver, se ela for viabilizada, acho que é lá que tem o Pedral do Lourenço, né, no Mauro? Então, é a DTA, inclusive, que está lá, né? É. Cara, quando eu explodir aquelas pedras, não tem hidrovia, velho. Não tem hidrovia. Então, ali tem uma relação muito clara com uma obra que precisa ser feita. Senão, não vai. E quando essa hidrovia começar, e acho que o escoamento natural dela é o Itaqui, né? Não tenho certeza se é o Itaqui ou se é Belém. Tá? Belém mesmo. Belém. Belém, Vila do Conde. Então, assim, claro, uma parte dessa carga pode migrar. Agora, tem uma carga que ela é cativa de Santos pela proximidade logística, pela capacidade logística que o Porto de Santos oferece. Então, nós vamos continuar a ter grãos. E, cara, presta atenção no que a Rumo está fazendo. Presta atenção no que a Rumo está fazendo. Ela está pegando, ela tá com um projeto que sai de Rondonópolis e vai até Sinop, na região de Sinop. É. E é uma ferrovia estadual, uma concessão estadual. Ela já tem a concessão e já está fazendo. Não é à toa que ela acabou de fechar uma espécie de joint venture com a Embraport, que vai ser transformado em terminal de. Uma parte da área da Embraport vai ser para granel sólido, de origem vegetal. Porque a Rumo sabe que se quando essa ferrovia ficar pronto e ela conseguir tirar aquilo que tirar por ferrovia de Sinop e trazer a Santos, ela vai ser altamente concorrencial com Miritituba, Vila do Conde, com a hidrovia. Isso já está acontecendo. Então, sendo objetivo da minha resposta, cara, só vai aumentar. Aqui em Santos, só vai aumentar o granel sólido, o agronegócio vai ocupar cada vez mais espaço nesse porto.
É que tem um Bom, assunto que eu acho que é importante, que é a vinda, a existência agora dos grandes navios de porta-container, os certo, chamados 366. certo. É, e que hoje, vamos dizer assim, o Porto do Rio e o Porto de Santos disputam ser o principal destinatário desses navios para depois fazer a distribuição pelos demais portos do país. Como é que está a situação em Santos? Já está em condições de receber os Tá homologado o 366 já aqui, só que com 366? restrição, tá? Porque a profundidade aqui, o calado operacional, tá, acho que é 13, alguma coisa, 13,6, 13,8. E o 366 requer um 14 alguma coisa, né? É, Então, tá homologado, já entrou 366 aqui. Só que, por exemplo, quando entra aqui, o porto para, tudo para. Balsa do Guarujá para, são 4 ou 5 rebocadores. é. Cara, Não, é e uma tem uma outra, operação de guerra aqui ainda. e tem uma outra coisa que o primeiro ponto de chegada do 366 é no Rio, né? Vamos dizer assim, o trajeto natural. E aí, se descarregar alguma coisa significativa, que seja 30% do Rio, ele já entra em Santos mais vazio e talvez com menos problema de. Bom, para entrar, mas aí continua o problema para sair, né? Porque não é. Eu acho que ambos os portos ainda têm problemas para receber esse 366, tá? Não à toa que tem vários projetos que estão tentando ser alternativas para o 3. E olha, o que o 366 é sucata do hemisfério norte já, né? Para nós é um negócio gigantesco. Mas lá é o quê? Estão falando de 12 mil teus, um 366? É? Eu acho que chega a 15, né? Não? Não sei, não tenho certeza. Mas o hemisfério norte hoje trabalha com 24 mil teus, navio de 24 mil teus. Esse navio o 366, há 10 anos atrás estava lá. Ah, não serve mais, manda para o hemisfério sul. O hemisfério sul sempre é a sucata, sempre é o navio que não tem mais serventia lá no hemisfério norte. E ainda assim estamos tendo dificuldade. Santos precisa aprofundar e alargar o seu canal, senão, né, não vai conseguir. Toda vez que vier um 366 vai ser uma operação de guerra. O Rio, eu também acho que é a mesma coisa. Não tem profundidade lá no Rio suficiente para o navio Ah, mas entrar. do Rio eu estou bem informado, já tem estudo, já tem Aqui em Santos licença. também tem estudo, estão E o Rio licenciando. tem uma vantagem que o canal de navegação ele é alto, com U, né? Alto, autodragável, né? Vamos dizer assim. Do Rio ou de. Porto do Rio, Porto do No Rio. Porto do Rio, autodragado, cara, isso é É, novidade para mim. o canal de navegação ele as correntes ali trabalham limpando, entendeu? Ah, porque a gente gastou uma nota preta e gasta uma nota preta ainda em dragagem lá, cara. Por isso que eu estou me surpreendendo com essa informação. Mas, de qualquer forma, nenhum porto público hoje, e até os navegantes, Itapuá, o governo de Santa Catarina anunciou ontem que vai fazer um projeto para aprofundar o canal de acesso de São Francisco do Sul e, consequentemente, de Itapuá, para receber navio de 366. Também, esse navio hoje, ele não entra confortável, acho que em nenhum lugar que tenha terminal de container no Brasil. Lá no Itaqui entraria bem, né? No Itaqui, mas aqui não tem container, pô. É. É. Agora, presta atenção nesse projeto da Emetame. Você conhece esse projeto, Valente? Projeto da? Emetame. Não. Emetame. Conhece esse negócio, cara? É um tupi lá no Espírito Santo, que está em plena obra e com profundidades absurdas. Então, e aí a Mas escolha tem sempre água é do abrigada? armador. Mas são águas abrigadas? É, com quebra-mar, né? Com mole. Que é o mesmo problema do Açu, né? Esse é o grande problema. Lá eles estão com mole, fazendo mole e tal. Você tem uma ideia, cara? O cara, ele é um empresário muito maluco, maluco no bom sentido. É,
falaram para ele, ó, vai precisar fazer um enrocamento, né, com quebra-mar ali e tal, não sei quantos milhões de toneladas de pedra vai ter que ser lá. Ele foi lá e comprou uma pedreira. Ah, mas tem que levar a pedra da pedreira para lá. Ele foi lá e comprou uma frota de caminhão. Ah, agora precisa dragar. Ele foi lá e comprou uma draga. O cara primariza tudo, não terceiriza nada. E, cara, ele tá gastando uma grana lá, cara. Você olha, e o primeira ZPE privada é dele. A primeira saiu ano passado, ZPE privada. Onde é? Lá do lado é do mesmo dono do terminal. Então, assim, é um tupi. O cara tá mandando ver. E assim, temos que, eu acho que no mínimo a gente que é especialista nessa área, a gente é militante da área portuária, olha esse negócio, cara. Olha esse negócio, que esse cara é arrojado. Evidentemente que se eu fosse armador, o meu hub port seria Santos. Por uma simples razão. Eu sei que 40% da carga já vai ficar lá e vai ser e vai sair do porto. Os outros 60 que seriam distribuídos pela costa. Nenhum outro porto tem essa condição. Se for swap, é, vai descarregar swap toda a carga, mas vai ter que carregar ela toda, quase toda de novo no transbordo, porque essa carga não pertence ao Nordeste, pertence ao Sudeste. A mesma coisa o Rio, pode até virar, mas o tanto de navio que vai entrar vai ser um tanto de navio de transbordo, porque precisa vir para Santos, que detém 40% do market share de container do país. Então, se tem, na lógica, minha lógica, se tiver que ter um porto concentrador para que o navio, esses enormes navios, entre, é Santos. Para poder. Porque ele tem uma. Aí vai faltar terminal. Aí tem um outro problema. Né? Porque hoje, Embraport, Santos Brasil, BTP, até o Ecoporto, tudo. Tá todo mundo no seu limite, cara. Né? Então tem que. Né? Inclusive, até foi motivo de um debate que o próprio Tribunal de Contas da União provocou sobre a necessidade de novos terminais de contêiner no Porto de Santos. Bem interessante, foi bem interessante esse debate. Então, o armador, de forma uníssona, fala: precisa ter mais terminal. Nós estamos pegando fila, está começando a formar fila. Então, tem discussão aberta sobre esse assunto. Mas o 366 ele é uma realidade e ela traz, junto com essa realidade, as dificuldades que todos os portos terão para acomodá-lo. Paranaguá já teve o 366, já teve lá em Paranaguá. Mas, cara, ó, suando, a mesma coisa. Porque, né, Mas lá porque não é só calado, né? Os porteiros têm que ter condição, tem que ter alcance para balança. pegar o, É o isso aí. contêiner lá no casco do navio. Exatamente. Não basta ter a profundidade, você precisa ter a superestrutura compatível com esse navio. É. E ele é largo, né? Ele é largo. Ele é comprido e largo. Então, a gente vai ainda suar um pouco e vamos ver qual porto consegue ser pioneiro nisso, consegue dar as condições ideais para o 366 de containers fazer as suas escalas. Mas eu ainda sou muito. Eu vejo um longo caminho a ser percorrido ainda em todos os portos. Não é só em Santos, do Rio, é em todos os portos, para poder tornar o 366 um navio tipo aqui do Brasil. Não, ainda mais se quiser cumprir a função de desembarcar ou preparar para embarcar contêiner para distribuir para os outros, né? Porque aí tem que ter essa condição. Desembarca uma quantidade ali, aí navios menores, tipo Panamá, Cabotagem, né? navios de cabotagem. Isso, aí o pessoal chama de cabotagem, mas é feeder, né? Na verdade, não, não é. Cabotagem, né? Você vai tirar o feeder feito pelas empresas de cabotagem, que são poucas também, né? É. São poucas. Então, temos aí muitos desafios, cara, para poder colocar
colocar isso de pé e tal. Tem muito investimento a ser Mas feito. você E ainda está aí, fazendo alguma coisa lá com o Ministério? eu não Mais saí do nada. ministério. Não, o ministro assumiu e com toda legitimidade montou a equipe dele. E eu também, cara, assim, eu entrei com o Márcio saiu, e foi melhor eu ter saído, voltar para minha empresa de consultoria. Deixei lá um legado, toda a carteira PAC para Porto, fomos nós que ajudamos a construir. Mas vida que segue, a política é assim, né, cara? Todos nós É que fazemos claro. política, a gente sabe que como funciona, né? O presidente Lula precisando de uma É base. uma das coisas que eu defendo aí no setorial, toda vez que tem uma discussão de. Tem, pessoas dizem assim, tem muito bolsonarista, você vê, meu amigo, o nosso governo é de coalizão e o PT é minoria Exatamente. na coalizão. A gente tem que entender isso, claro. Gostaria de ter ficado mais tempo, tinha muita coisa, muito projeto para tocar, mas tá super tranquilo. Voltei para minha empresa, voltei para minha casa, voltei para minha família. Estou feliz, estou bem. é, sou, sou, sou muito agradecido porque foram 9 meses muito intensos, muito intensos. Eu vivi ali, deixei alguns legados importantes. E é isso, funciona dessa forma, a vida funciona assim e a gente tá tudo certo. Então hoje Ô, eu sou só privado, tá? Eu trabalho com a minha empresa para iniciativa privada. ô Fabrício, deixa eu te perguntar uma coisa, enfim, estou me intrometendo aqui, mas a gente está numa instância aqui que é de base do PT e o PT nem era justamente, né, era o Márcio e tal, mas eu acho que a gente tem uma liberdade, qualquer coisa a gente até tira da gravação. Dentro dessa nova estrutura, tem algo que preocupa, que a gente deva, vamos dizer, militar, algo preocupante dentro dessa passagem de bastão para a direita? Tem alguma, vamos dizer, alguma questão que é mais é, complicada dentro da mudança enfim, né, de centro político aí? Tem algo que está sendo feito que é mais, que a gente deva procurar politicamente, se opor, tentar debater melhor, enfim. Então, é, aquilo que foi porque assim, Porto, ele tem muito mais relação com política de Estado do que com política de governo. Como qualquer infraestrutura, o tempo de amadurecimento, ele Ele exige transcorre. que seja de Estado, né? Ele exige que seja de Estado, tá? E nós temos uma política de Estado para o setor portuário, que, independentemente do presidente e do seu ministro, inclusive a formação de uma eh, burocracia de Estado do ponto de vista positivo, não negativo, muito interessante. Com formação de funcionários de carreira que tocam essa política de Estado. É. Agora, qual é a diferença da política de Estado para a política de governo? O exemplo maior é a questão da privatização dos portos públicos. Isso é política de governo. O governo Bolsonaro queria privatizar, o governo Lula não vai privatizar. E essa garantia, Jorge, é que a militância precisa é, é, ficar atenta para que esta bandeira permaneça, seja lá com qual for o ministro. O atual ministro, que substituiu o Márcio, reafirmou de que não vai haver nenhuma privatização de portos. Então, vai dar continuidade à política de governo, que é uma diretriz do presidente Lula. Então, quanto a isso, eu acho que é muito mais de observar, uma questão mais de vigilância se essa política não tem algum desvio, né? Que ela é muito cara para nós, né? Essa questão do porto público. A outra coisa é fazer com que o que foi planejado, principalmente na carteira PAC, seja executado. Tem um planejamento feito para os próximos 6 anos, só precisa ser executado. E aí, como militante da área portuária, eu diria o seguinte: precisamos estar vigilantes para que isso aconteça.
cobrar se não acontecer, fazer com que a coisa aconteça, porque todos esses investimentos públicos e privados que estão naquela carteira, ela é indutor de emprego e renda. E a gente precisa de emprego, a gente precisa de renda, a gente precisa de consumo para que o PIB cresça de forma sustentável. E a infraestrutura ela é capaz de contribuir muito com isso. E a infraestrutura portuária consegue contribuir bastante com isso. Então, acho que seriam essas duas questões que o setorial deveria cobrar, de cobrar assim, de manter a política de não privatização dos portos públicos, e de você ter aí aquilo que foi planejado e executado. Porque para nós interessa essa execução, que é investimento público, mas é investimento privado também. E volto a dizer, é o que nós precisamos. Né? Isso gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento, gera riqueza. Eu acho que a Bora. gente está bem alinhado nisso aí, com essa tua fala, Fabrício. A gente também defende isso, a gente também tem uma grande preocupação com o sistema metroferroviário no país também, né? A questão portuária, a questão metroferroviária também é palco de grandes preocupações nossa, né? Porque cada vez mais não tem mais como a gente só permanecer com a rodovia, enfim, né? E eu acho que não tem problema nenhum, sabe, ô George, essa discussão que a gente está fazendo aqui. Fabrício, não tenho mais assim o que falar, tenho só te agradecer, foi muito bom ouvir tu, né? A gente sempre pede para as pessoas falarem de uma forma clara e objetiva sobre essa questão portuária, questão ferroviária, né? Nem sempre todos atingem essa. Na verdade, nem todos falam isso, né? E aí, às vezes, as pessoas aqui, porque tem pessoas aqui que não têm uma formação de engenharia, que não têm uma formação em determinado setor, né? E aí acaba não acontecendo isso, né? Eu, por exemplo, até tenho uma formação na questão portuária, tenho uma que trabalhei a vida inteira na mobilidade urbana, né? Mas não tenho essa questão, por exemplo, de formação que nunca trabalhei na questão ferroviária. Então, quando a gente chama uma pessoa dessa aqui, a gente gosta que eles expliquem para que todos compreendam, né? E nem sempre isso acontece, mas a tua participação foi extremamente valiosa, porque tu conseguisse fazer com que as pessoas tivessem essa noção, né, de como é que funciona um porto, da questão do porto privado, enfim. E essa tua comparação com o shopping foi maravilhosa, uma coisa simples, né, e que faz com que as pessoas comecem a pensar, né, e comecem a entender, porque a gente começa mesmo engatinhando para depois entender a questão toda, né? Então eu só tenho a te agradecer, né? Olha, um beijo grande para vocês todos, tá? Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Tchau, Tchau. tchau. Fabrício. Valeu, muito Obrigado. obrigada, Tchau. tá? Tchau. Muito bom. Tchau, Obrigado, Jorge. Fabrício. Tchau. Tchau.